Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo, né? Dessa vez a gente vai ver o capítulo 6 de Ciências, aula 4 aqui do canal, certo? Vamos nessa. Bom, na abertura do capítulo ele traz essa imagem. E o título do capítulo, quantos materiais existem? Quantos materiais será que existem? Existe uma infinidade de materiais, né? Vamos conhecer. Diferentes materiais: madeira, ferro, plástico, vidro, aço, borracha. É grande a diversidade de materiais e cada um deles tem características próprias. Ou seja, tem material que é macio, tem material que é duro, tem material que conduz bem calor ou não, tem material que conduz bem eletricidade ou não, né? E assim eles vão variando. Alguns materiais são obtidos diretamente da natureza, outros são transformações de uma ou mais matérias-primas retiradas da natureza. Leia o infográfico a seguir para entender mais sobre a diversidade dos materiais. Aí a gente tem aqui, esses belíssimos, que são os minerais, que são retirados de onde? Do solo, certo? Aqui a gente tem as especiarias, que a gente estudou lá em História, lembra? As famosas especiarias, que foi uma luta para conseguir essas especiarias, que entre elas a gente tem aqui, esse aqui, que não é coloral. Poderia ser coloral, mas é outro nome, é o manjericão, não, açafrão. Pimenta, vários tipos de pimenta, né? Tem a cravo da Índia, aquele monte de coisa lá que a gente usa até hoje para temperar nossas carnes, né? Comidas, para ficar bem saborosa e deliciosa. Que são retiradas de onde? Da natureza. Aqui a gente tem como se fosse uma prateleira de supermercado, com vários tipos de embalagem. Dentre elas a gente pode destacar vidro, plástico, metal, né? Embalagem de refrigerante, que geralmente é plástico, se for garrafa, e se for latinha, metal, né? Tem também garrafa de suco, de vinho, que é de vidro, tem embalagem de plástico, que é de Danone, essas coisas assim. E aqui nessa imagem a gente vê o quê? O descarte incorreto desses materiais, dessas embalagens, né? Geralmente encontramos muitos produtos descartados de forma incorreta. Isso prejudica todas as formas de vida, causando problemas ambientais. Por isso que é tão importante a gente falar sempre sobre a questão da consciência ambiental, a gente saber também descartar o lixo no local adequado ou dar o destino correto a ele, se for para reciclagem e tal. E reutilizar, né? Lembra dos 5 R's, né? Pronto, vamos lá. Então, se existem os materiais, existe a origem dos materiais. Existe a origem dos materiais. Que ela pode ser de 3 formas, mas vamos ver primeiro isso aqui. É grande a diversidade de materiais que conhecemos e cada um deles apresenta características próprias. Alguns são encontrados prontos na natureza, enquanto outros são produzidos pelos seres humanos que os retiram do ambiente, tratam, misturam e transformam. A origem dos materiais ela pode ser de 3 formas: origem vegetal, origem animal e origem mineral. Eu trouxe esses 3 exemplos aqui para vocês poderem observar melhor. A cadeira, essa cadeira que está aqui, ela foi feita de madeira. A madeira é a matéria-prima dela. E de onde é que a gente retira a madeira? Da natureza. Então a madeira é um produto de origem vegetal, certo? A bota, essa bota belíssima de couro, que geralmente a gente usa no inverno, né? Para aquecer os pezinhos. Ela é feita de quê? De couro. E esse couro é retirado de onde? Dos animais. Então a bota é um produto de origem animal porque ela é feita de couro e o couro vem dos animais, embora não seja correto. E o vasinho, aquele vasinho de colocar planta, ela é feita de quê? De argila. E a argila a gente retira de onde? Do solo. Ele é um mineral. Então, o vasinho ali, ele é um produto de origem mineral. Cadeira, vegetal, origem vegetal. A bota, o sapato ou bolsa, se for de couro, origem animal. E o vaso de cerâmica, ou esse vasinho assim que chama de barro, vasinho de barro, é de origem mineral, ok? Vamos lá. E relacionado a isso, a gente tem a densidade. E o que é a densidade? Observe essas 2 imagens. A gente tem aqui um lápis que pesa 15 gramas e um prego que pesa 9 gramas. Suponhamos que aqui eu vou fazer uma experiência, que eu achei que não tem necessidade. Eu tenho um prego nessa mão e um lápis nessa mão. Um prego que pesa 7 gramas e um lápis que pesa 15 gramas. Se eu colocar eles na água, quem vocês acham que vai afundar primeiro? O prego ou o lápis? Se
Se a gente for levar em consideração o peso, seria o lápis. Mas não, quem vai afundar é o prego. Por quê? Porque ele tem uma densidade maior que a água, então ele vai afundar. Se ele boia, no caso do lápis, ele tem uma densidade menor que a água, por isso ele flutua. Veja só. Veja que o prego é mais leve que o lápis, porém, ao colocar o prego na água, ele afunda, enquanto o lápis flutua. Mas por que isso acontece? Qual a relação com a densidade dos materiais? A densidade é uma propriedade geralmente utilizada para explicar por que os materiais, objetos, flutuam ou não. Quando um objeto colocado na água afunda, ele é mais denso que a água. Se flutua, ele é menos denso. Mas atenção! A densidade não depende apenas do peso de um objeto, mas também do espaço que ele ocupa. Por isso, quando os cientistas calculam a densidade de um objeto, eles precisam de duas informações, o peso e o volume, que é o espaço ocupado dos objetos e materiais envolvidos, certo? Também tem um ponto importante. A gente viu que tem alguns materiais que exercem densidade maior ou menor na água. Porém, a densidade da água também pode ser alterada, certo? Quando a gente coloca uma garrafa de água na geladeira, uma garrafa com água na geladeira, se ela congelar, se ela demorar muito tempo, ela pode explodir, quebrar, estourar. Por quê? Porque a água ela vai aumentar a sua densidade, então ela vai precisar de mais espaço, ela vai se expandir. Então, consequentemente, a garrafa vai estourar. É o que acontece também com as pedras de gelo. Quando você coloca o gelo, né, e tal, você coloca na água, as pedrinhas de gelo, ela vai boiar, porque ela diminui a sua densidade. Aqui, ó. A densidade da água pode mudar conforme a temperatura. Ao congelar a água se expande e fica menos densa. É por isso que o gelo flutua na água. Assim, quando se coloca uma garrafa com água tampada no congelador, ela pode explodir, pois seu volume aumenta. Certo? Vamos lá. E o calor específico? A gente viu densidade, agora a gente vai ver calor específico. O que é o calor específico? O calor específico permite saber se um material se aquece ou não com facilidade. Por exemplo, eu tenho um copo de plástico e um copo de metal. Eu vou pegar esses dois copos e vou colocar no sol. Certo? Vou colocar no sol, na porta de casa, no sol. Ou aqui no pátio da escola. Quem vocês acham que vai aquecer primeiro? O copo de plástico ou o copo de metal? Acertou quem disse que é o copo de metal, porque ele precisa de menos calor específico para se aquecer. Então ele se aquece com facilidade. Já o copo de plástico ele vai precisar de mais tempo para poder aquecer. Então o calor específico permite saber se um material se aquece ou não com facilidade. De modo geral, o calor específico dos metais é menor que o dos plásticos. Veja a tabela a seguir. Então os metais eles precisam de menos calor para se aquecer. Já esses outros materiais, eles precisam de mais. Ó. Ouro, prata, cobre e aço são os materiais que precisam de menor calor específico. Já água, gelo, papel, alumínio e areia, eles precisam de um maior calor específico. Ok? Vamos lá. Agora a gente vai ver o que é condutividade térmica. A condutividade térmica de um material está relacionada à forma como ele conduz calor. Materiais com alta condutividade térmica conduzem bem o calor. Então, eles são chamados de bons condutores. Por exemplo, uma panela de aço. Já os metais com baixa condutividade térmica são chamados de isolantes térmicos. Por exemplo, a panela com cabo feito de baquelite ou madeira. Tio, que é uma panela feita com cabo de baquelite? Aquele cabo preto da panela. Certo? Então, se eu coloco uma panela de metal sem cabo, uma panela de aço, aqui ó, sem cabo no fogo, e uma panela com cabo de baquelite ou de madeira, qual a panela que eu vou conseguir pegar diretamente com as minhas mãos? Não vou conseguir pegar a panela de aço sem cabo, por quê? Porque eu vou queimar as mãos, porque ela vai aquecer, ela vai estar muito quente. Já a panela com cabo de baquelite ou cabo de madeira, eu vou conseguir pegar ela e tirar dali, porque eu não vou correr o risco de queimar as minhas mãos. Então, por quê? Porque o baquelite e a madeira eles servem como isolantes térmicos. Eles impedem que a gente entre em contato com esse calor, ok? Bom, vocês vão dar uma pausa aí e realizar as atividades da página 13 e 16. Não é 13 a 16. A página 13 tem uma atividade e a página 16 tem outra atividade. Dá uma pausa, toma uma aguinha, certo? Responda a atividade, depois volta pra cá, beleza?
Pronto, a gente viu condutividade térmica, agora a gente vai ver condutividade elétrica. Qual a relação entre elas? Olha só, você já percebeu que os plugs, independentemente do modelo, sempre tem pontas de metal e partes de plástico. Aqui, ó. Pontas de metal e cabo de plástico. Para que serve esse cabo de plástico? Serve para proteger as nossas mãos para que a gente não leve choques elétricos. Eles são isolantes térmicos, certo? As partes de plástico são importantes isolantes, evitando choques elétricos. A condutividade elétrica é a capacidade dos materiais de conduzir eletricidade. Então, através dessa parte aqui do metal é o que está sendo conduzido a energia, né? A eletricidade. Aqui por trás da tomada, ele tem uns fios também, que são fios de cobre, que ali, ó, que são condutores, que eles também são encapados com plástico para que não tenha choque, são separados, certo? Então aqui, ó, esse plástico ele tem, o plástico do carregador, por exemplo, da caixinha do carregador, ele tem a função de isolante térmico, porque ele não permite que a gente leve choque ao conduzir aquela caixinha até a tomada. Deu para entender? Então a tabela ao lado apresenta alguns materiais e sua condutividade elétrica, aqui, ó. Os condutores, prata, cobre, ouro, os semicondutores e os isolantes, que é o vidro e a borracha, que eles isolam aquela eletricidade para que a gente não entre em contato com ela, que a gente não leve um choque. Ok? Pronto. Da página 18 e 19, a gente tem outra atividade relacionada a esse conteúdo que a gente viu até agora, certo? Então vocês pausam, respondem a atividade e volta para cá. E agora a gente vai ver solubilidade, com essa imagem extraordinária que vocês nunca viram. Oh, mentira, viram sim. A gente já fez até uma experiência em uma aula passada, acho que foi do capítulo 3, onde eu coloquei uma colher de sal num copo com água e mexi e a gente pôde perceber que o sal ficou praticamente invisível. Então quer dizer que o sal é solúvel em água. A solubilidade é a capacidade que o material tem de se dissolver em um líquido. O sal tem alta solubilidade na água. Não só o sal, mas o açúcar também, o Nescau, certo? Aquele suquinho de pó, se a gente coloca na água, dissolver e tal. Se colocarmos muitas colheres de sal no copo com água, ele irá acumular no fundo do copo. Dizemos então que essa solução está saturada. Tipo, eu peguei um copo de leite, só que eu não quero tomar leite puro. Eu vou colocar Nescau, eu quero tomar uma chocolatada. Coloquei uma colher de Nescau, mexi, dissolveu. Ah, vou colocar mais um. Dissolveu. Ah, vou colocar mais um. Quando eu terminar de mexer, eu vou ver que lá no fundo do copo vai estar uma camadinha acumulada de Nescau. Por quê? Porque aquela solução está saturada. Significa dizer que aquele material não tem mais condições de ser dissolvido na água, né? Ele já saturou, chegou na sua quantidade limite, certo? Outra característica dos materiais é também a dureza e a elasticidade. Eu falo dureza, negócio duro, isso aqui é duro, eu não posso dobrar, ele é duro, certo? E a elasticidade, coisa, você já sabe que, tipo uma cama elástica, uma liga de cabelo, uma liga de dinheiro. A dureza de um material é a resistência que ele tem a atritos. Ela pode ser verificada por meio da capacidade de um material riscar ou deformar o outro. O diamante é o mineral de maior dureza, por isso seu pó é utilizado em discos de máquinas de corte e certos tipos de broca. Esse diamante aqui belíssimo, ele é o metal ou o mineral com maior dureza, certo? Então ele é afiadíssimo, por isso que ele é usado para essas determinadas coisas que estão aqui exemplificadas. A elasticidade é o quê? A capacidade que o material tem de retornar à sua forma original depois de ser deformado. Aqui eu não trouxe hoje porque eu vim com o cabelo solto. Mas se você pegar uma liguinha de cabelo e você esticar, ela vai voltar ao seu tamanho normal, ao seu formato normal, certo? Então a elasticidade é a capacidade que o material tem de voltar à sua forma original depois de ser deformado. Aquela velha pausa. Resolve a atividade da página 21. Depois, ó, tamo junto de novo. Bom, a gente viu as características dos materiais, agora a gente vai ver a diversidade de materiais produzidos pelos seres humanos. Diversidade de materiais produzidos pelos seres humanos. Aí eu trouxe alguns exemplos. É enorme a diversidade de materiais que existem hoje e a todo momento são inventados outros, né?
Conheça agora uma classificação dos materiais fabricados pelos seres humanos. O primeiro deles, os metais. Ouro, prata, cobre, ferro, alumínio, estanho, pá. Os metais são minerais retirados do solo por meio da mineração. Tem uma infinidade de minerais que são retirados do solo por meio da mineração. As cerâmicas. O que são as cerâmicas? A cerâmica nada mais é do que a argila cozida. Ela já era produzida por civilizações muito antigas para a fabricação de utensílios e adornos até hoje, né? Então a cerâmica é a argila cozida, que dá formas belíssimas, de vasos belíssimos e tal. Ok? Os semicondutores. O que são semicondutores? Alguns materiais, como o carbono e o silício, são chamados de semicondutores. Por quê? Essa classificação se refere a uma propriedade que esses materiais possuem. Que propriedade é essa? Eles funcionam ora como condutores elétricos, ora como isolantes. Então, em determinado momento ele é condutor, em outro momento ele é isolante. Por isso que eles são semicondutores. E os biomateriais? Quando a gente fala em bio está relacionado ao quê? À vida. Então, são materiais que são utilizados na nossa vida. Por exemplo, os biomateriais são materiais compatíveis com os tecidos do corpo humano e de outros animais, não causando reações alérgicas. Eles são utilizados, por exemplo, em lentes de contato, que são colocadas nos olhos para corrigir problemas de visão. Então, são materiais que são aceitos pelo nosso corpo. Além do exemplo que ele dá aqui das lentes de contato, também ele é usado em próteses, seja prótese de dedo, prótese de perna, de braço, certo? Então, ele vai se adequar ao corpo da gente, sem nenhum problema. Também tem os plásticos. Por serem úteis e relativamente baratos, os objetos de plástico são muito consumidos. E, lançados no ambiente, causam problemas de poluição, pois demoram muito para se decompor, como a gente já sabe, né? Para reduzir esses danos, é importante evitar o consumo, por exemplo, de sacolas e canudinhos de plástico. Quando eu digo a vocês que vocês vão lanchar, vocês já vão lanchar, tomar um refrigerante numa garrafinha. A garrafinha tem aquela boquinha que dá para você botar a boca ali. Você não precisa de um canudinho para botar. Outra coisa, se você for usar um copo de plástico, você já vai usar um copo de plástico, não tem necessidade de você usar um canudo, porque a boca do copo é deste tamanho. Então, cabe na sua boca, né? Então, vamos reduzir o uso de plástico, de sacola de plástico. Se tem uma coisa que você vai comprar que cabe na sua bolsa, você não precisa de outra sacola, né? Vamos reduzir isso aí. Optar por opções biodegradáveis, de material biodegradável ou reutilizável, certo? Os compósitos são formados pela união de dois ou mais materiais com o objetivo de ganhar novas propriedades. A fibra de vidro é um exemplo de compósito que tem a flexibilidade de um polímero e a resistência do vidro. Além disso, é um bom isolante térmico, impede a propagação de chamas e pode ser reciclado. Pronto, finalizamos aí, vocês vão responder a atividade da página 25 a 29 e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau.